Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e hoje ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim de hoje vocês vão ficar sabendo como foram as semifinais do Campeonato Piauiense de Handebol Adulto, como anda o preparo da Seleção Feminina de Basquete para as Olimpíadas e como está o Brasil no torneio internacional José Thiel a Ponte de Boxe. No Bola na Rede vamos saber das novidades do futebol nacional, quem chegou e quem saiu dos times nesse começo de Brasileirão e como foi o Rivengo de ontem e quais os jogos de hoje. Continua sintonizado que Universitária Esportiva está no ar. Cumbuca Cultural apresenta O Rasta é Bamba, com as bandas Batuque Elétrico, Quando quer destino nos afastou, e Rega Planta. Etiópia, Etiópia, reinem os filhos de Israel. Quarta, dia 6 de junho, véspera de feriado, no Bossa Nova Show Bar. Os melhores do reggae com o melhor da black music. Dia 6 de junho, no Bossa Nova. Misture-se! Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. Rasta Bamba. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E o polêmico projeto de lei que tenta proibir a transmissão de combates de MMA na TV será discutido na próxima semana. Está marcado para o dia 12 a realização de audiência pública em Brasília e entre os convidados estão nomes como Anderson Silva, principal estrela da modalidade, um diretor da Globo e até um representante da igreja. O lutador, no entanto, não comparecerá para priorizar os treinos para o UFC 148. O deputado José Mentor, do PT de São Paulo, é o autor do projeto de lei que veta as transmissões de lutas marciais não olímpicas em emissoras de TV. A pena para quem descumprir a determinação, caso ela seja aprovada em votação, vai de multa de R$150 mil até a perda da concessão. A preparação da Seleção Brasileira Feminina de Basquete começou com uma série de amistosos sem exigência. Foram 2 vitórias contra o Chile por larga margem de pontos. A diretora da Confederação Brasileira de Basquete, a ex-jogadora Hortência, reconheceu que os jogos não devem servir de parâmetro. Integrante do grupo campeão mundial e medalha de prata na Olimpíada de Atlanta em 96, Hortência evita falar em cobrança sobre o pódio em Londres 2012. Ela observa que vários fatores podem fazer a diferença na disputa olímpica, mas principalmente não ter qualquer desfalque. A seleção precisaria chegar inteira para ter chances de disputar uma medalha olímpica. No basquete feminino, como no masculino, os Estados Unidos são vistos como favoritos. Rússia e Austrália também contam com tradição de grandes equipes. E antes mesmo da temporada 2012 da Fórmula 1 começar, diversos nomes eram especulados pela imprensa europeia para ocupar o lugar de Felipe Massa, cujo contrato com a Ferrari se encerra no final desse ano. O desempenho ruim nas primeiras corridas aumentou os rumores. O brasileiro sabe da pressão que sofre no cargo, mas tenta se concentrar para obter resultados mais expressivos que o mantenham no posto da escuderia italiana ou chame a atenção de outro grande time para que ele permaneça na categoria em 2013. No entanto, Massa ainda está inseguro quanto ao seu futuro na maior categoria do automobilismo. Admitiu não ter planos para a próxima temporada. Apesar das dificuldades, Felipe Massa quer continuar a defender uma grande escuderia, esteja ela em Maranello ou não. O desejo de Massa é continuar na Fórmula 1, mas em uma grande equipe. Segundo o piloto, se fosse para uma equipe menor, talvez não continuasse na carreira. Diversos nomes já foram citados como possíveis substitutos de Felipe Massa na Ferrari. Dentre eles está o do mexicano Sérgio Pérez, do britânico Paul di Rest e do australiano Mark Webber. Medalhista de ouro em Atenas 2004, um americano está disposto a desafiar o jamaicano Usain Bolt nos Jogos Olímpicos de Londres. Just Gatlin não quer o bronze ou a prata, ele deseja o ouro de Bolt na prova dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Londres, segundo o jornal Daily Mail.
Com a marca de 9 segundos e 87 centésimos estabelecida em Doha no mês passado, o americano de 30 anos superou grandes nomes da prova, como o outro jamaicano Asafa Powell. Intitulado por ele mesmo como um grande competidor para Londres, Gatlin disse que treina 5 horas por dia e não sai de casa para se divertir 6 dias por semana. Ele já ficou suspenso mais de 4 anos após ser pego no exame antidoping por uso de substâncias ilegais. Com isso, uma possível vitória ou medalha de Gatlin não é o desejado para o presidente do comitê organizador de Londres. Sebastian Coe defende a proibição para sempre de um atleta disputar os jogos caso esse já tivesse sido suspenso por doping. Sobre o esperado confronto com Bolt, o jamaicano disse que a vez de Gatlin já passou. Em contrapartida, o americano afirmou que não liga para o que seus oponentes dizem, já que passou por situações que alguns nunca poderão imaginar e que ele está pronto para a guerra. Em comparação, Bolt está bem acima do americano, já que sua melhor marca na prova dos 100 metros é de 9 segundos e 58 centésimos, recorde mundial, e o atleta da Jamaica também detém o melhor tempo do ano, 9 segundos e 76 centésimos, conquistados na semana passada em Roma. E o canal BBC de Londres, que acompanhou a rotina da atleta piauiense Sara Menezes em janeiro deste ano em Teresina, acompanhou a atleta mais uma vez. Dessa vez foi a BBC do Brasil, agora em um treinamento no Rio de Janeiro. O vídeo foi para a programação no começo desse mês e voltou a ser exibido recentemente. Mais uma vez, o vídeo trata da rotina da atleta. Só falta mesmo o piauiense atentar para o fato de termos um atleta olímpica às portas de sua segunda Olimpíada. E antes de embarcar para a temporada de treinamento nos Estados Unidos, o piauiense Lauro Wilson Cabral Filho participou do Campeonato Brasileiro Júnior de Natação. Ele conseguiu 4 pódios na competição que foi disputada em Brasília no último final de semana. Lauro Filho foi prata nos 100 e 200 metros borboleta e bronze com a equipe do Flamengo do Rio de Janeiro no revezamento 4 por 100 metros medley. Todas as provas disputadas na categoria Júnior 2. O nadador piauiense deve embarcar para os Estados Unidos ainda essa semana. No ano passado, a seleção ficou com o vice-campeonato do torneio internacional José Cheu a Ponte de boxe, com 6 medalhas conquistadas, 2 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. E este ano o Brasil tem a chance de melhorar sua campanha e tirar o título de Porto Rico, que é o atual campeão. 7 dos 8 pugilistas brasileiros que estavam participando garantiram vagas nas finais. Nas semifinais em San Juan, em Porto Rico, David Costa venceu o lutador da casa, Nestor Rivera, por 22-15 e vai enfrentar Esquiva Florentino na final até 75 quilos. No peso até 52 quilos, Julião Neto passou pelo nativo Brian Aquino por 15-7. Robenilson de Jesus, até 56 quilos, bateu Luiz Rosário de Porto Rico por 17-9, enquanto Robson Conceição, até 60 quilos, deixou Wellington Arias da República Dominicana pelo caminho por 14-9. Além dos 5, Mike Carvalho até 69 quilos e Yamaguchi Florentino até 81 também estão na final do torneio. Apenas Jackson Santos Júnior até os 56 quilos não alcançou a decisão. Entre os pugilistas brasileiros que disputam a competição, Julião Neto, Robenilson de Jesus, Robson Conceição, Mike Carvalho, Esquiva Falcão e Yamaguchi Florentino representarão o país nas Olimpíadas de Londres. Após o torneio José Cheu a Ponte, a delegação verde e amarela vai para a cidade de Ponce, também em Porto Rico, disputar a Copa Olímpica, de terça a sexta. A equipe retorna ao Brasil no dia 9 de junho. O baiano Ricardo e o seu companheiro Pedro Cunha partem para a Europa hoje para disputar mais 2 etapas do circuito mundial de vôlei de praia. Os atletas vão participar do Grand Slam de Moscou e de Roma a partir do dia 7 de junho. De acordo com Ricardo, ele e Pedro Cunha viajam confiantes no bom desempenho da dupla. No último dia 27 de maio, eles venceram a etapa de Praga na República Tcheca. Depois da temporada no continente europeu, a dupla retorna a João Pessoa e começa o treinamento para as Olimpíadas de Londres. A parceria está na 5ª colocação da classificação para os Jogos Ingleses, atrás de Alisson e Emanuel, que estão em primeiro lugar no ranking. E nas semifinais do Campeonato Piauiense Adulto de Handebol, o time do GHC Kaique venceu o Novo Puti por 17-16. Na outra semifinal, o Kaique Balduino foi derrotado pelo Joca Vieira por 34-30. A final acontece hoje às 19h30 no setor de esportes da Universidade Federal. Universidade Esportiva volta já.
Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe dessa festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos falar de Rivengo. O jogo que aconteceu ontem terminou no empate de 2-2. Foi um bom jogo, mas morninho entre os tempos. Vamos ver agora qual foi a análise do jogo de Flávio Meirelles. River e Flamengo fizeram um grande jogo, um grande Rivengo, melhor inclusive do que o primeiro Rivengo do campeonato. Jogo muito aberto, em que os dois times procuraram bastante o gol, especialmente no segundo tempo. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, que o jogo começou a ficar muito louco lá e cá. O River soube administrar o fato de ter um jogador a menos desde o primeiro tempo, com a expulsão do Elias, e conseguiu ser guerreiro o suficiente para empatar uma partida que parecia perdido depois que o Flamengo marcou aquele gol aos 40 minutos do segundo tempo. Gol do Darlan, que é o amuleto do Danilo Queiroz, sempre tem entrado, sempre tem feito alguns gols importantes, mas no fim das contas aquele pênalti que deu a oportunidade ao River de empatar a partida deixou tudo igual, mas praticamente selou a desclassificação do River. O River vai ter que vencer todos os seus últimos 3 jogos e torcer muito por muitos resultados negativos de quem está à frente dele na competição. O Flamengo, por sua vez, administra e vai ter que acontecer algo muito grandioso, muito cataclismático para a equipe não ser classificada, não ficar entre os 4 aí até o final dessa fase de classificação. A estratégia do River agora é partir para cima? Tem que partir para cima. Hoje o Aníbal montou um time diferente do River que a gente estava acostumado a ver. Ele montou um time com 3 zagueiros e só o Paulão como atacante. Montou um time no 3-6-1. Em muitas oportunidades a gente via a subida pelas laterais, mas só o Paulão na área. Os meias, o Péricles e o Fábio Augusto, não acompanharam, não chegaram ao ataque como o Aníbal esperava. É um time, o Crislan entrou, e entrou muito bem, e é difícil depois de uma atuação dessa que o Crislan teve hoje, que ele continue no banco. Ele está no banco aí as últimas rodadas, acredito que ele deva voltar ao time titular, e se jogar Crislan e outro na frente, mudar do 3-6-1 com 3-5-2, dar liberdade aos laterais subirem, mas deixar mais um jogador dentro da área, mais um atacante, acredito que o River possa ainda sonhar com classificação, embora esteja muito difícil. Flávio Meirelles, esse jogo teve gosto de Rivengo? Teve gosto de Rivengo. O primeiro tempo já foi muito interessante, o segundo tempo, se o torcedor tivesse vindo para assistir só o segundo tempo, já teria valido o ingresso. Foi um jogo muito movimentado, com muitas chances de gol, finalzinho emocionante com 2 gols. Quando você pensou que o Flamengo já tinha liquidado a fatura, o River foi lá e conseguiu empatar. É bom para o futebol piauiense, é bom para o River, que ainda sonha com classificação, e ficou de bom tamanho para o Flamengo, que apesar de ter esse gostinho de derrota e pelo empate no finalzinho, ainda está muito bem na zona de classificação. 96,7 Universitária Esportiva. E agora vamos acompanhar a sonora do Darlan, que foi o que fez o gol de empate. Solta aí pra gente, Ricardo. Consegui fazer o gol do desempate, mas infelizmente tomamos o gol ali, uma bobeira no final. Mas é isso aí, não vamos ficar lamentando. Já estamos lá em cima, uma diferença boa. Vamos trabalhar para a próxima partida. Agora ficou com gostinho de derrota, esse empate, né? Com certeza, no finalzinho tomar um gol da forma que tomamos aí, fica um gostinho de derrota. Valeu, garoto. Obrigado. O que faltou para esse Rivengo ter sido bem melhor para o Flamengo? Faltou um pouco mais de seriedade ali na frente e definir com qualidade as finalizações. Universitária Esportiva. Desculpem aí, falei sobre o gol do empate. Ele, na verdade, ele fez o gol de desempate, como ele mesmo falou aí na sonora. O segundo gol do Flamengo foi o gol feito pelo Darlan. Vamos ouvir agora o que o Fábio Augusto achou do jogo.
Todo momento que a gente usou a inteligência, que nós procuramos jogar com a bola no pé, que é o que o nosso time faz. Nosso time não é um time de chutão, de bico pro alto. Todas as vezes que a gente colocou a bola no chão, a gente chegou aqui na frente com qualidade. Pena que esse time que está jogando agora não teve tempo de se entrosar antes do campeonato, o time foi sendo montado durante a competição. É uma pena, porque eu acho que o River, se ficar fora dos 4, é realmente assim, um pecado muito grande. Universitária Esportiva. O Aníbal, treinador do River, também não gostou muito do jogo e a situação tá complicada agora pro River. O que ficou de bom foi que os jogadores realmente se doaram, se dedicaram em busca do resultado, não se entregaram. E eu acho que o 2-2 premia essa atitude, né, dos jogadores. Agora, não sei, me parece que agora a gente começa a depender de matemática e de outros resultados para que o River sonhe com classificação. Mas o que a gente viu aí diante do Flamengo, eu acho que nos dá a possibilidade de acreditar que é possível ainda a gente conseguir fazer a nossa parte, que são as 3 vitórias, e esperar alguma combinação para que a gente possa ter chance de entrar no G4. Outro Pix no sábado à noite lá é crucial para você. É um jogo decisivo, como foi o de hoje, como tem sido, foi o do Parnaíba, e é entender, mas a dinâmica de jogo, a vontade, a determinação, acho que nesse jogo ficou bem mais acentuada do que no jogo do Parnaíba, por exemplo, né? Então a gente ficou feliz nesse aspecto. Agora é trabalhar a equipe para que no sábado a gente possa conseguir essa primeira vitória e dar sequência aí ao trabalho e acreditar primeiro em nós e depois na matemática, que é possível ainda uma luzinha lá no final do turno, então vamos acreditar nela. 96,7 Universitária Esportiva. O River, que não está numa situação fácil desde antes do Campeonato Piauiense começar, teve toda a demora, o preparo, tá no seu 3º treinador desde que o campeonato começou e o time ainda tá engatinhando, mas está complicado. Ficar engatinhando ainda na etapa, estamos na 11ª rodada, vai terminar agora na 14ª, da 14ª fica difícil. E ontem os torcedores que foram desistindo ao longo do jogo perderam um bonito espetáculo. Em particular, uma linda jogada do time do Flamengo, que foi uma bola que pegou uma curva maravilhosa que só não entrou mesmo por puro capricho. E o River, que melhorou muito com a entrada do Crislan no segundo tempo. Darlan também deu mais movimentação no Flamengo, mas a saída do Marcelão não encaixou direito. Foi justamente com a saída do Marcelão que o River conseguiu abrir mais e entrar na defesa do Flamengo. Ainda tem muitos acertos para se fazer. O River agora tem uma parada duríssima para poder, no próximo jogo contra o Picos, e vai com tudo. Tem que ir com tudo, porque se não ganhar é praticamente impossível passar para a próxima fase do Campeonato Piauiense. Com informações do nosso comentarista Flávio Meirelles, nos bastidores do 4 de julho, especula-se que a diretoria está entre Argel dos Santos e Danilo Baratinha para ocupar o cargo de técnico, que acabou ficando vazio com a saída de Jorge Pinheiro no domingo. A expectativa é de que os dirigentes do clube de Piripiri definam o nome do novo treinador ainda hoje. Os dois favoritos a sucederem Jorge Pinheiro já tiveram passagens pelo Colorado. Argel dos Santos, que treinou o time em 2006, e Danilo Baratinha comandou a equipe em 2007. Argel dos Santos tem já uma boa experiência no futebol piauiense. Ele passou por 4 de julho, River, Barras e Parnaíba. Esse ano ele foi responsável por levar o Maracanã ao título da 2ª divisão do Cearense. Já Danilo Baratinha no futebol piauiense só tem passagem pelo 4 de julho. Já esse ano comandou o Flamengo da Paraíba, mas deixou o clube antes do final do Campeonato Paraibano. O cargo de técnico do 4 de julho ficou vago porque Jorge Pinheiro pediu demissão para assumir o Atlético de Cajazeiras, que disputa o Campeonato Paraibano da 2ª divisão. Jorge Pinheiro saiu e deixou o 4 de julho na 3ª colocação do Piauiense. No próximo jogo, o time de Piripiri joga contra o Flamengo aqui em Teresina, na próxima segunda-feira. E o que já era esperado acabou sendo confirmado ontem no fim da tarde. Ronaldinho Gaúcho é o novo jogador do Atlético Mineiro. O meia se reuniu com os dirigentes do clube e até já treinou com a camisa alvinegra. Depois, Alexandre Calil confirmou o acerto e avisou que espera ver o novo reforço em campo já na quarta-feira contra o Bahia.
Ronaldinho pediu para ser apresentado sem grande festa, algo comum na apresentação de jogadores do time. No Atlético Mineiro, a prática é de o atleta fazer um treinamento antes de vestir oficialmente a camisa do clube. E Ronaldinho não demorou para conquistar seu espaço na equipe. O meia foi primeiramente apresentado aos companheiros, fez o trabalho de aquecimento e já vestiu o colete de titular. Para quem ainda não sabe, o Ronaldinho entrou na justiça e rescindiu o contrato que tinha com o Flamengo na última quinta-feira. Gaúcho diz que o clube carioca atrasou o pagamento de seus últimos 5 meses de salário e cobra mais de 40 milhões de reais. A diretoria do Flamengo já prometeu que vai brigar na justiça para rever seus direitos sobre o jogador. O estranho é que o Ronaldinho tinha falado que iria ficar fora dos gramados por algum tempo para permanecer ao lado da mãe, que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor. Mas as conversas com o Atlético Mineiro avançaram muito bem e em muito pouco tempo. Um dos fatores que pesou na ida do jogador Atlético Mineiro é a amizade entre Assis, empresário e irmão do Gaúcho, e Cuca, o técnico do Galo. Como os dois jogaram juntos no Grêmio no fim dos anos 80, o treinador sondou o irmão do meio atacante sobre a chance de negociar com o Atlético Mineiro. Ao receber o sinal positivo, Cuca passou a informação a Calil, que tomou as rédeas. E o contrato de Ronaldinho Gaúcho com o Atlético Mineiro é de 6 meses. E o salário do Ronaldinho é 6 vezes menor do que era no Flamengo. Um bom acordo do Atlético Mineiro, mas um bom acordo financeiro, mas tem no meio do elenco uma bomba que pode desestabilizar o time, tal qual fez no Flamengo. E ainda mais, os atletas do Flamengo podem ajudar o clube e vão depor contra o Ronaldinho Gaúcho na justiça. E o mais novo reforço do Grêmio para a temporada deste ano, o meia Zé Roberto, foi apresentado oficialmente ontem. Feliz com o retorno ao futebol brasileiro, o atleta de 37 anos teve que responder perguntas sobre a forma física por conta da idade e prontamente negou que tenha planos de encerrar a carreira. Longe do Brasil desde 2007, quando saiu do Santos e retornou ao futebol alemão, Zé Roberto confirmou que recebeu outras propostas, tanto de clubes estrangeiros como brasileiros, mas que escolheu assinar com o Grêmio por causa do projeto que o time gaúcho apresentou. Já Fábio Aurélio, outro reforço do Grêmio para o restante da temporada e que já estava com a apresentação marcada também para ontem, ainda não assinou contrato com o clube e pode ser apresentado ainda hoje. E ontem, finalmente, o Corinthians apresentou o atacante Romarinho, ex-jogador do Bragantino. Considerado a grande revelação do Campeonato Paulista, Romarinho sonha em ser inscrito para a sequência da Copa Libertadores. O time pode colocar ele na lista da competição sul-americana até a segunda-feira. Apesar de se dizer tímido diante das câmeras, Romarinho não se acanhou com a mudança de realidade ao deixar um clube do interior, como o Bragantino, e ir para uma das principais equipes do Brasil. Mesmo em sua primeira chance com a camisa de um grande time, o jogador garantiu estar preparado para a pressão. E o Cruzeiro tenta se recuperar da má fase que vive desde o ano passado e, para isso, está reestruturando o seu elenco. Mas enquanto alguns times contratam, o Cruzeiro faz o contrário. Ontem, a diretoria do clube anunciou a dispensa de 5 jogadores. São eles o lateral direito Marcos, o zagueiro Cribari, o volante Rudinei, os atacantes Bobô e Fábio Lopes. Todos eles não fazem mais parte do grupo que disputa o Campeonato Brasileiro. Cribari e Bobô foram contratados no segundo semestre do ano passado, juntos a times do exterior, a Lazio e o Besiktas. Mas os dois jogadores não justificaram o investimento feito, pouco atuaram e não vão ter seus contratos renovados. O vínculo do zagueiro se encerra no dia 6 de julho, enquanto o do atacante no dia 30 de junho. Já Marcos, Rudinei e Fábio Lopes possuem contratos mais longos, mas já foram avisados de que não serão aproveitados pelo técnico Celso Roth. Os 3 jogadores reforçaram a equipe no início do ano, mas também não justificaram a aposta da diretoria, que espera conseguir emprestar os jogadores. O Cruzeiro agora espera montar um bom time e sair da má fase. No ano passado, a equipe brigou para não ser rebaixada no Campeonato Brasileiro, escapando ao golear o Atlético Mineiro na última rodada. Nessa temporada, a fase ruim continuou e o time acabou eliminado precocemente do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil. Hoje o time ocupa a 12ª posição do Brasileirão com 2 pontos em 2 partidas e nenhum gol marcado.
E o técnico Jorge Barcelos comandou os primeiros treinamentos com as 25 jogadoras que foram pré-convocadas para formar a seleção brasileira de futebol feminino na disputa da Olimpíada de Londres. O treinador realizou trabalhos físicos na Granja Comari e analisou o rendimento das atletas de perto. O comandante marcou um jogo-treino contra o time Sub-15 do Fluminense no dia 20 de junho e com a seleção Sub-20 no dia 29 do mesmo mês para preparar a sua equipe para o torneio. Jorge Barcelos ainda precisa escolher as 18 jogadoras que vão a Londres no próximo mês. Após o corte de 7 atletas, o técnico vai conseguir intensificar as atividades e preparar o time para as partidas contra Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Camarões na fase de grupos do torneio. Barcelos também tem que esperar a chegada de alguns dos destaques de sua equipe. Rosana, que atua pelo Lyon da França, se apresentará à comissão técnica no dia 7 de junho, enquanto Marta e Elaine, do Tireso, da Suécia, e Cristiane, Aline Pellegrino, Esther e Fabiana, que jogam no futebol russo, chegarão à Granja Comari no dia 12. E o amistoso que aconteceu ontem entre Irlanda e Hungria teve uma ótima atuação dos goleiros. Por isso o jogo não saiu do 0-0. Esse era o último amistoso dos irlandeses antes da disputa da Eurocopa. Apesar do empate, a seleção comandada por Virginie Trapattoni chegou agora a 14 jogos sem perder. Shay Given fez 3 grandes defesas no segundo tempo para manter a invencibilidade da Irlanda. Do lado húngaro, Katie Westwood também apareceu bem para manter o placar inalterado. A seleção da Irlanda jogou com o time considerado titular, com as estrelas John O'Shea e Robbie Kane. Na Euro, a estreia acontece no domingo, dia 10, contra a Croácia. Depois, pelo Grupo C, a Irlanda ainda enfrenta a Espanha e a Itália. E hoje temos amistosos. A Armênia joga com o Cazaquistão daqui a pouquinho às 12 horas. Já a Suécia e Sérvia se enfrentam às 14 horas. A Turquia joga com a Ucrânia às 15 horas e a Romênia e a Áustria jogam às 15h30. Já às 16 horas é a vez de França e Estônia se encararem. Além dos amistosos, temos Campeonato Brasileiro Série B. O Goiás joga com o Paraná às 21 horas. No mesmo horário ainda temos Vitória e América de Natal. E mais, São Caetano e América Mineiro, Joinville e Asa, ou seja, todos os jogos de hoje às 21 horas. Ainda tem os jogos das eliminatórias da Oceania. Hoje, já cedinho, a 1 hora da manhã, o Tahiti jogou com o Vanuatu. Mais tarde, o Papua Nova Guiné encara o Fiji às 22 horas. Universitária Esportiva volta já. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. 96,7 Universitária Esportiva. Infelizmente por hoje é só. Universitária Esportiva chegou ao fim. O programa que foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa com a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. O Universitário Esportivo é um programa diário para quem ainda não sabe, então o programa volta amanhã às 11h30 aqui na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pelo carinho da audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.